Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de live marketing e eventos. Olá, você está ouvindo Foco em Produção comigo, Vladimir Duarte. Continuamos a nossa edição especial Foco em Produção Mulher. E neste segundo capítulo teremos Samantha Anciães, produtora, atriz e agora cantora. Samantha, se apresenta para o nosso público. Olá, eu sou a Samantha Anciães, atriz, palhaça, produtora, e agora estou iniciando uma carreira de cantora e estou começando a brincar um pouquinho. Eu sou formada pela CAL, aqui do Rio de Janeiro, uma escola de teatro do Rio de Janeiro, e atuo com produção praticamente desde antes da minha formação acadêmica, digamos assim. A produção sempre esteve presente na minha vida, eu sempre gostei muito desse lugar de estar produzindo os eventos em que eu atuava, ou até mesmo os espetáculos que eu atuava. Esse lugar sempre foi muito desafiador para mim, muito gostoso de estar. E eu sou do Grupo As Marias da Graça, que é o primeiro grupo de palhaçaria feminina do Brasil. A gente trabalha quebrando o paradigma social e cultural com a mulher como protagonista no lugar da palhaçaria. E a gente idealizou e realiza desde 2015 o Esse Monte de Mulher Palhaça, que foi o primeiro festival internacional de palhaçaria feminina das Américas, Hoje em dia, aqui no Brasil, nós já temos 15 festivais, vieram todos depois do Esse Monte, O Esse Monte ele foi um grande multiplicador dos festivais de palhaçaria feminina no Brasil. E atuo na produção há mais de 20 anos. O meu grande foco é a cultura, Já fiz alguns eventos corporativos, mas o meu grande foco de trabalho sempre foi a área cultural, produção de teatro, de shows. E como é que você enxerga essa relação hoje da mulher que está ativamente atuando na gestão de projetos, sejam eles culturais ou corporativos? Elas andam dominando, o que eu acho ótimo, comentei isso no meu primeiro episódio com a Lu Araújo. E qual a sua visão sobre esse tema, sobre a mulher na gestão de processos e a participação dela nos projetos como um todo? Sim, falando do meu lugar, de atuação mais presente, que são os festivais de palhaçaria feminina, de fato é dominante, As mulheres dominam esse mercado, até porque é um festival de palhaçaria feminina, tem esse recorte de gênero, tem esse olhar para a questão de gênero, Eu acredito que todos os outros eventos não tenham esse olhar. Eu não vou dizer cuidado, porque não é isso, mas não tenha esse olhar de ter uma equidade de gênero trabalhando nos seus eventos. Mas no nosso caso, no caso da palhaçaria feminina, 2 festivais de palhaçaria feminina aqui no Brasil, como eu já disse, são 15, uma grande verdade. E no nosso, principalmente, a gente tem até a questão da parte técnica, que a gente tenta que ela seja também ocupada só por mulheres. Não só a parte de gestão e de produção, mas também a parte técnica. Que aí talvez possa ser um lugar ainda que precisa ser mais ocupado por mulheres, sabe? Mas eu acho que sim, é uma verdade. A gestão de projetos, a coordenação de projetos culturais principalmente, a gente vê um grande número, um grande volume de mulheres atuando. Produtoras, gestoras, coordenadoras, assistentes, A gente vê bastante mulher atuando. Eu acho que isso é bem positivo, E acho que na parte técnica que talvez a gente ainda precise entrar mais nesse mercado. E aí não é nem, acredito que seja por uma questão de falta, não, de profissionais. Acho que é mais uma questão do olhar mesmo de quem contrata para essas pessoas, de que existem mulheres na parte técnica também, atuando, não só homens, enfim. Então, a gente sempre teve esse cuidado, Não que a gente não trabalhe com homens, não que a gente não tenha esse olhar e, não, o homem não entra. Não, ele entra, mas a gente prioriza as mulheres, porque isso faz parte do nosso propósito de vida e do nosso propósito enquanto profissionais, É um propósito do grupo, a questão de fomentar, as mulheres no mercado de trabalho de uma forma em geral. Então, a gente tem esse olhar e tem esse cuidado. E dentro dos festivais, isso realmente é uma coisa comum, assim. Você está sempre com muitas mulheres. Sempre tem homens também trabalhando com a gente.
Só para pontuar a fala da Samantha, é fato que existem muitas mulheres na área técnica. Eu mesmo também já trabalhei com algumas, tem alguns nomes que são referência para mim, como a Tita, por exemplo, de São Paulo, ou a Bianca Ferro, que fez a direção de um projeto recentemente comigo em São Paulo. Enfim, tem nomes, acho que o mercado precisa trazer mais e mais e mais. E Samantha, você percebe ainda muita discriminação em relação às mulheres, quando se tratam de mulheres gestoras ou contratantes, ou em relação à questão mesmo de patrocínio? Como é que você enxerga esse tema, esse assunto? Bom, eu vejo de duas formas, assim. Eu acho que, assim, existir o preconceito, ele existe, tá? A gente dizer que não existe mesmo na cultura não seria verdadeiro, né? A gente vive numa sociedade que tem um machismo estrutural e isso vai sendo, né, transversalizado em várias áreas, inclusive na cultural. Então, quando você chega para uma reunião, né, com um contratante, de um possível patrocinador ou de um possível apoiador, e você encontra um homem nesse cargo e você sendo uma mulher, eu acho que ainda existe sim um, eu não vou dizer, não é nada muito às claras, né, na cara de que, não vou receber se for mulher. Não existe isso, né? Mas eu acho que ainda existe. Eu acho que talvez alguns homens ainda prefiram conversar com homens e contratar homens diretamente do que mulheres, porque ainda existe, né, um pensamento de que eu não vou ser mandado, entre aspas, porque ninguém manda em ninguém, né? É um trabalho, todo mundo está trabalhando junto em prol de um coletivo, para um projeto dar certo, mas ainda existe muito uma dificuldade de alguns homens em serem subordinados a mulheres, né? Então, eu acho que nesse sentido, sim. A gente não sente tanto em relação quando a gente está realizando festival, eu não sinto isso tanto, porque como é o meu projeto, é o meu festival, né? Então, eu não sinto muito isso de perto. Mas, como eu até cheguei a comentar um pouco na outra pergunta, eu acho que isso também se reflete muito na contratação da parte técnica dos eventos, né? Então, quando um evento pensa em contratar iluminação, em contratar som, em contratar essa parte, né, funcional e técnica de um evento, ele não pensa numa mulher, a priori, né? Ele vai sempre pensar, claro, se você for, né, você vai pensar em contratar uma empresa, mas você não pensa numa mulher, não é o que vem primeiro à mente. Você não vai ter como referência mulheres. Nesse sentido, você vai ter sempre como referência homens atuando na iluminação, atuando no som, atuando na montagem, atuando, E eu acho que é aí que tem que talvez ter essa quebra no olhar de quem contrata, sabe? Porque hoje em dia a gente já tem no mercado de produção mulheres fazendo tudo, em todas as áreas, em montagem, em luz, em som, em backstage, enfim, tudo, fazendo tudo dentro de um evento, né? E aí talvez tenha aquela coisa, não, mas mulher, né, não tem capacidade de carregar tanto peso quanto o homem, ou a mulher ela não vai ter, mas tem que ficar tantas horas, mas vai ter que vir à noite, enfim, isso ainda é um olhar preconceituoso em relação ao trabalho da mulher na parte técnica de um evento, sabe? E não é uma verdade. As mulheres estão aí para provar que isso não é uma verdade, né? No nosso festival a gente contrata, a luz é mulher, a montagem de luz é mulher, o som é mulher, a montagem de som é mulher, carregar cenário é mulher, enfim. E claro, né? Se a gente precisar de auxílio, a gente vai chamar quem está junto para ajudar, né? Outras mulheres ou homens, enfim. Então, eu acho que talvez tenha ainda assim um olhar preconceituoso e equivocado em relação às referências, né? E é esse lugar que a mulher pode ocupar e que ela já ocupa, né? Então, acho que nesse sentido, sim, ainda existe, sim. Acho que ainda existem, sim, homens que não têm essa capacidade de estarem num projeto que a direção é feminina, porque não querem, né, não se sentem confortáveis, né, em receber
funções, né, determinadas por mulheres, e homens que não contratam mulheres para determinados cargos, talvez porque não confiam nessa capacidade, ou porque, enfim, por diversas razões que vêm ligado, né, à nossa questão estrutural da nossa sociedade, que é machista e, infelizmente, ainda falta muito, né? Mas a gente está aí para desconstruir isso, né? Para mostrar que a gente é capaz e que a gente pode ocupar qualquer espaço, que a gente está aí para mostrar que a gente pode, que a gente realiza, que a gente levanta um evento, e que a gente é capaz e que a gente pode estar em qualquer espaço que a gente queira, né? A mulher pode ser o que ela quiser e ela pode atuar onde ela quiser, né? E é isso. E é isso, Samantha. Pontos importantes colocados. Há, de fato, essa questão estrutural com o machismo em relação à mulher nos eventos. Eu tenho certa dificuldade não para compreender, mas para enxergar, porque minhas referências de trabalho são muito femininas e eu acho que é um meio a meio em relação a isso. Quando eu penso em direção de palco, eu tenho nomes femininos para estar atuando nisso, direção de artistas, a questão técnica, enfim. Óbvio que eu tenho grandes nomes de amigos e homens, no caso, que preenchem lacunas de trabalho que eu preciso contratar, mas eu sempre tenho essa coisa da referência feminina muito forte. Direção artística, no começo desse ano eu fiz um projeto de uma exposição e a direção artística toda foi feminina. Isso é para mim, muito importante. Como disse a Lu no podcast dela, tem uma questão de fino trato que realmente eu vejo que as mulheres trazem com mais facilidade. E esse foi Foco em Produção especial Mulher, com Samantha Anciães. Lembrando que esse podcast especial tem nomes como Tayla Teixeira, Samantha Anciães e Lu Araújo falando sobre a percepção da mulher na área de eventos. Muito obrigado. Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de live marketing e eventos.